e de repente a gente vai ladeira abaixo. O time começa a desandar de um jeito, né? E aí eu queria saber de vocês, começando aí pelo Kaique, né? Kaique, com tudo isso que tá rolando aí de ingerência, né? Os caras, o Casares colocou o Márcio Carlo Magno no CT como superintendente de futebol, meio que passando por cima do Belmonte. Tem essa história aí de racha político entre os dois. Quanto que você acha que afeta o time de futebol isso? Ou se você acha que é outro fator, tipo salário atrasado só, ou outras coisas que estão fazendo que do nada, realmente do nada, o São Paulo começou a desandar. Ou os caras abriram mão da temporada, caiu a Libertadores e falaram: acabou, gente, não tem mais nada para lutar. Você, né, eu já dei essa sua opinião, se eu não me engano, acho que foi ontem na Transamérica também. Eu acho que a questão maior é o fator anímico, tá? Depois da eliminação da Libertadores, a sensação de que dava para poder ter chegado mais perto do objetivo, de que dava para ter ido mais longe, de que era mais time que a LDU, mas não conseguiu, em momento algum, colocar isso, com exceção do jogo lá em Quito, antes dos gols tomados, das falhas individuais, não conseguiu colocar isso à prova, né? Não conseguiu colocar isso em campo, demonstrar isso em campo, mostrar isso para o torcedor. Desculpa, a voz está falhando um pouquinho. Mas enfim, cara, eu acho que é mais fator anímico. Eu acho que esse tipo de coisa, de direção, de lado político da coisa, eu acho que afeta mais o elenco quando se existem promessas e não são cumpridas por parte da diretoria. Acho que se a gente ouvir relatos, né, de ex-jogadores, por exemplo, a gente sabe que o que sempre afetou o vestiário, e que acho que continua afetando, é quando o dirigente falta com a verdade com o elenco, né? Quando se promete, por exemplo, tal dia vai cair o valor atrasado do direito de imagem, e não cai. Pô, quando acontece a quebra de confiança entre diretoria e jogador, aí eu acho que sim, o lado de fora afeta o time dentro de campo. Acho que afeta bastante, mas eu acho que esse momento do São Paulo é mais a questão anímica. Eu acho que despencou depois da eliminação da Libertadores, principalmente. A eliminação da Copa do Brasil, cara, foi uma eliminação inesperada, mas ainda tinha a Libertadores de refúgio ali para o São Paulo. Quando caiu na Libertadores e viu que não sobrou absolutamente nada, além de uma nova briga, mais um ano, né? É cansativo para a gente que acompanha. Imagina para os caras que estão vivendo mais um ano brigando por uma vaga na Libertadores, brigando de repente por uma pré-Libertadores. Caramba, aí vai ter que escalar a montanha tudo de novo. Sabe aquela sensação de que tudo que você tinha feito foi em vão, desmoronou e você vai ter que começar do zero? Basicamente, acho que é esse o sentimento. Acho que o fator anímico é o principal. Eu não vejo o lado político afetando dentro de campo e também nem a questão desses valores que estão em atraso. Óbvio que a gente não pode normalizar, apesar de ser uma prática, né, comum no passado recente do São Paulo, essa questão dos direitos de imagem atrasados. Quando vai completar 3, paga 1, para poder ficar ali, né, num acordo com os jogadores, até conseguir uma entrada boa de grana aí no fluxo de caixa para poder sanar esses valores. Só acho que é inaceitável um clube como o São Paulo, com a seriedade que se deveria trabalhar com o clube, né, você divulgar em uma semana que você teve um superávit e na semana seguinte são expostos os valores em aberto com os jogadores. Como que você tem um superávit? Pô, legal, aqui na minha casa, hein? Sobrou R$ 500 na minha conta, hein, gente? Tô no superávit. Mas não paguei o aluguel, não paguei a luz e não paguei a Claro. Não paguei o pacote de internet e de televisão aqui, ó que legal. Tô no superávit, hein? Sobrou 500 na minha conta, vambora. Aí não funciona, né, Pri? Porque pega mal, é igual quando você tá numa empresa que, tipo, você tá pedindo aumento, não tá rolando, você tá trabalhando pra caramba ali, tentando, mesmo que não esteja dando certo, aí o teu chefe vai lá e contrata outro cara ganhando mais que você para fazer a tua função. Pega mal pra caramba, isso racha elenco, racha qualquer equipe. E toda essa treta aí, né, ela vai deixando também, né, o Belmonte isolado. E, de novo, eu não falo aqui em defesa do Belmonte, como se ele fosse, coitado, o herói do São Paulo. Não é isso, não. Mas é que, assim, tá claramente mostrando uma divisão política, porque, assim, o Belmonte, ele ficou no cargo até
até agora, ele era útil para o presidente, né? Até agora funcionava, ele era o cara ideal. De repente, como não passou o FIP de Cotia ou alguma outra coisa, aí outras coisas que aconteceram, aí ele não serve mais, aí já tem que descartar. E durante o campeonato, rolando essa entrada do Márcio Carlomagno lá, bem ou mal, o elenco ele está mais ligado ao Belmonte do que ao Carlomagno. Você não teme que isso pode gerar algum problema igual o brasileiro de 2020, naquela reta final, onde o Casares entrou e tirou o Alexandre Pássaro, o Juca Pacheco e outros caras? Olha, Senna, eu vou falar sobre tudo que você comentou aqui, e eu vou um pouco numa linha diferente da do Kaique, tá? Eu concordo que o São Paulo tem jogadores ruins, eu concordo que o São Paulo joga um futebol ruim nesse momento, concordo também que o técnico está indo mal em vários momentos agora, né? A gente viu vários momentos bons, o famoso dedo do técnico funcionando, né? Durante aquela fase boa, e acho que ele também tem responsabilidade. O que eu acho muito importante nesse momento do clube é cada um assumir a sua responsabilidade. É muito o que o Crespo falou na coletiva. Onde que eu posso melhorar? Onde que o Lucas pode melhorar, onde que o Alan Franco pode melhorar, onde que o Luciano pode melhorar, onde que o Crespo pode melhorar e onde que a diretoria pode melhorar. Todo mundo tem responsabilidade e tem culpa do que está acontecendo. Mas na minha opinião, sim, tem um pouco de impacto dessa situação que o São Paulo está vivendo, dessa situação externa que o São Paulo vive. Por quê? Porque a partir do momento que o foco da diretoria não é o futebol, é claro que o futebol vai ser impactado. E o foco dessa diretoria hoje não é o futebol. E fato isso é uma informação, não é o futebol desde quando o São Paulo estava vivo na Libertadores. Desde lá já rolava briga política. É só a gente lembrar coisas que aconteceram publicamente, que estão publicadas na internet, enquanto o São Paulo ainda estava vivo na Libertadores, que já mostrava uma baita de uma briga e vontade de um derrubar o outro. Então essa briga política, ela não começa depois da Libertadores, ela começa durante a Libertadores. E, na minha opinião, ela impacta, sim, inclusive nas eliminações. Porque na hora de resolver o elenco no meio do ano, não estava todo mundo na mesma linha. Na hora de falar que, temos uma chance de título, não estava todo mundo no mesmo barco para resolver o time do São Paulo e ajudar o São Paulo a se reforçar. Então, para mim, a fase do São Paulo em campo tem, sim, impacto da briga política, porque eles não estão focados nisso. E aí é claro que o impactado é quem? O futebol. Os 11 caras que entram lá em campo representando a camisa. E eles podem ter vários defeitos, eles erram pra caramba, o São Paulo precisa de uma reformulação, mas não é a culpa maior. Se fosse, a gente já teria visto o São Paulo melhorar em algumas vezes aí durante os últimos anos, com mudanças de elenco completa, parcial, mudança de treinador. Então, assim, já deu dessa situação de toda hora colocar a culpa nas pessoas que botam a cara lá, porque não é delas a culpa 100%. Cada um tem a sua responsabilidade. E então, assim, para mim, finalizando, tem total impacto, sim, da briga da diretoria. E eu vou até trazer uma informação aqui, cara. Eu, obviamente, não vou trazer nomes e tal, mas conversando com uma pessoa diretamente envolvida no jogo contra o Palmeiras, essa pessoa falou, cara, é inacreditável. Tipo assim, o clima aqui ele é tão tenso que coisas como essa acontecem. Porque não é normal, de fato, você levar 3 gols, independentemente do pênalti, do não pênalti, em 20 minutos no clássico, não é normal. Só que o clima, ele é tão pesado lá dentro, ele é tão complicado, tá uma guerra acontecendo, que essas coisas acontecem. Não tô aqui falando de energia, de religião, não é isso, mas é um clima pesado. E aí, obviamente, conforme você não ganha, o clima vai ficando mais pesado, porque aí começa a pressionar também o futebol, então vai ficando tudo muito mais difícil de você sair do buraco que você enfiou. Mas fato é, o clima é pesado, e aí essas coisas, elas acontecem, de fato, né? E aí entra muito do que o Crespo falou, por exemplo, na coletiva. Coisas inacreditáveis acontecem no São Paulo, porque o São Paulo é um clima pesado, cara. Quantas pessoas trabalham dentro do São Paulo e elas vivem esgotadas por conta dessa situação política que começa agora a dar impacto no futebol, sabe? Então, enfim, para mim tem impacto. E aí, falando agora dessa questão do CT, eu acho um erro gigantesco, sinceramente, assim. E aí, falar que agora no meio do ano isso é para resolver, para planejar 2026. Cara, sério, eu fico pensando. O São Paulo acordou na segunda-feira e falou assim: nossa, já sei como resolver. Vou botar o Márcio Carlomagno no CT. Pô, sério, não é possível.
Sério, quem que teve essa brilhante ideia e achou que ia resolver os problemas? Então, tipo assim, de verdade, isso para mim é totalmente um movimento político e tá tudo bem, é normal, é direito deles, mas pelo menos não precisa criar um contexto que não existe, entendeu? Porque a real é que o Belmonte, a relação dele com os jogadores, até mesmo a relação dos atrasos, o Belmonte ele tem uma ótima comunicação com os atletas adoram o Belmonte, assim como tinha antes daquela reformulação quando o Casares entra. Então ele tem uma ótima relação, e para mim é muito uma tentativa de fato de enfraquecer o Belmonte, porque o Belmonte e o Casares hoje eles não têm nenhum tipo de relação afetiva, basicamente, né? É 100% profissional e olhe lá, talvez nem isso mais eles consigam conviver. Então, tipo assim, sério, que alguém acordou na segunda e falou: já sei o que fazer para acabar com esse resultado contra o Mirassol. Aqui a solução. Não é possível que alguém pensou isso, entendeu? Não é possível. Então, assim, para mim é uma cagada, posso falar essa palavra? Posso, né? Mas é uma cagada federal você fazer isso no meio da temporada. Você expõe os atletas, sabe? Nada a ver, ele entrar lá do nada. Coloca ele ano que vem. Tudo bem se ele vai ser o sucessor, se ele vai ser o candidato. Isso aí é normal. A política, ela tá envolvida no São Paulo. Normal. Mas espera um momento melhor. Agora tá muito ruim, cara. Agora o São Paulo tem que focar só em uma coisa. Voltar a ganhar jogo. Nada mais interessa nesse momento. Tem que ganhar jogo e ponto final. Mais nada. E aí, não é momento de fazer nenhum tipo de movimento político, é momento de focar no clube, de conversar com os atletas, de dar apoio para eles, de tentar resolver o dinheiro, se tiver um pouco de impacto disso, sabe? E não de mudar funcionário, sério, não é essa a solução, na minha opinião. Então é isso, Senna. Para mim, falei muito, né? Desculpa, foi um desabafo aqui. Então, para mim, tem impacto demais da crise política dentro de campo. O São Paulo vive uma tensão surreal, tá todo mundo cansado lá dentro, jogador, gente que trabalha no clube, gente da diretoria. E isso acaba que o campo ele é só reflexo de um clube que o futebol hoje é escanteado, né? O futebol hoje ele é abandonado. E aí eu até postei isso, né? Assim como os torcedores lá que foram até Mirassol, abandonados, não conseguem mais entender o que tá acontecendo, puta bagunça danada. E é cansativo e desabafei muito. Desculpa, eu tô falando demais, mas é isso.